Sejam bem-vindos a mais um bate-papo com a Cris. E hoje eu trouxe um homem abençoado por Deus, gente. Ele vai falar sobre a nossa basílica, Nossa Senhora de Lourdes, né? Porque agora é uma basílica. Então eu quero convidar o padre Valdecir Ferreira. Seja bem-vindo, padre. Tudo bem? Tudo Prazer. bem, como está? Obrigado. Que bom te conhecer pessoalmente. Gente, estou muito feliz que hoje estou aqui conhecendo, primeira vez, o padre Valdecir Ferreira. Obrigada, viu, pela presença. Muito feliz de você estar aqui e falar um pouquinho sobre a nossa igreja, né? Que agora é uma basílica. Seja bem-vindo, viu, padre? Eu que agradeço, Cris. Agradeço também a quem nos acompanha em casa. É sempre uma alegria muito grande estar com vocês e voltar aqui no Canal 38 e nesse teu programa, onde nós vamos poder dialogar um pouco sobre todo esse processo tão bonito que é o processo da Catedral Basílica agora, né? É, uma basílica, né? Mas vamos falar um pouquinho antes de você. Quem são seus pais, por favor? Eu sou nascido em Borrasópolis. Meus pais são Evandir e Senira, são falecidos já meus pais. Minha mãe faleceu há 12 anos, meu pai há 10 anos. Eles eram catarinenses, vieram de Santa Catarina, se estabeleceram em Borrasópolis no início da década de 70. Ali daí nasceram dois dos meus irmãos, a minha irmã mais velha, que é a Silvana, o meu irmão do meio, que é o Júnior. Eu sou o caçula, né? Na nossa família nós somos em 4 padres os primos. Meu Deus, então é um monte de gente na família de padre? Isso. Na verdade, assim, são 4 padres entre os primos e um cardeal, que é primo da minha mãe, que trabalhou também na catedral enquanto padre, que é o Dom João Braz de Avis, que foi pároco na catedral, foi cura da catedral, depois ele foi ordenado também aqui na catedral, daqui ele foi para Vitória, depois Ponta Grossa, Maringá e por último daí trabalhou em Brasília e nessa semana ele recebeu a emeritude, né, que a gente chama, que ele trabalhava no Vaticano e daí o Papa o substituiu porque ele completou a idade, já tinha passado da idade, ele trabalhava como prefeito numa congregação lá na cidade do Vaticano mesmo. Ai, que bacana. E como que foi para você querer ser padre? Né? Porque é uma curiosidade da gente, né? Quem está em casa, com certeza. Porque você tem que afastar de muita coisa, né? Se dedicar à sua vocação. Como que você descobriu essa vocação? Primeiro que você já falou que tem um monte de gente na tua família, né? Como que foi? Isso eu acredito que influenciou muito, né? Sim. Porque, querendo ou não, eu venho de uma família muito católica, extremamente, assim, atuantes na igreja, muito devotos, e com isso foi crescendo essa realidade de ter esse amor a Deus, essa devoção à Nossa Senhora, e acredito que ali Deus foi movendo, foi chamando, tentando assim propor para mim, para que eu enxergasse aquilo que é a vontade dele em todos os momentos. Então, quando eu tinha uns 12, 13 anos, eu comecei a fazer os encontros vocacionais aqui na diocese, e com 15 anos, eu completei 15 num dia, dali 4 dias eu vim para o seminário, aqui na diocese de Apucarana mesmo. Depois nós percorremos um caminho que é comum a todos os seminaristas. Na época, nós tínhamos o seminário menor, então eu estudei 3 anos do seminário menor, que é para fazer o ensino médio. Hoje nós não temos mais o seminário menor na diocese. Na sequência, todos nós temos que fazer a filosofia e posteriormente a teologia. Então são 3 anos de filosofia e 4 de teologia. Filosofia aqui em Apucarana e os 4 anos em Londrina, onde até hoje os nossos seminaristas estudam lá. E onde depois de muitos anos eu voltei e trabalhei como professor na mesma universidade onde eu fui estudante. Voltei para trabalhar como professor ali em Londrina. Que legal, muito tempo aí trabalhando nessa área, então, como professor. Isso, aí eu trabalhei aqui em Apucarana, eu trabalhei no Instituto nosso de 2008 a 2012, o início de 2012, depois eu fui transferido para Brasília, onde eu trabalhei na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, como assessor para os ministérios ordenados e a vida consagrada e secretário dos bispos eméritos. Depois, em 2015, eu voltei para a diocese, mas daí fui transferido para Londrina, onde nós temos o nosso seminário. Nesse período eu fiz o mestrado, né, em Curitiba, mas morando em Londrina. 2016 comecei a dar aula na universidade, na PUC, e daí nesse período foi onde eu também terminei o mestrado em 2017, comecei em 2018 o doutorado, e fiz o doutorado também em Curitiba,
pesquisando sobre um autor francês, que é um padre jesuíta, que fala sobre a importância do sentido e da santidade no momento presente, na realidade contemporânea. Sim. E quando que você virou padre? Quando que teve isso? Porque tem uma cerimônia e tudo mais, né? Foi no dia 13 de julho de 2008. Então eu entrei em 1998 e 2008, depois de 10 anos, eu fui ordenado padre. Na verdade, eu e o padre Rui, que trabalha na paróquia Cristo Rei, nós fomos ordenados juntos, porque nós somos da mesma cidade e as famílias moravam ali, então geralmente nós somos ordenados na cidade onde a família reside. E nós fomos ordenados juntos nesse dia, numa cerimônia muito bonita, que foi presidida inclusive por Dom João, que é primo de minha mãe. Então, ali em Borrasópolis, reunidos assim, milhares de pessoas, tivemos a possibilidade de receber pelas mãos dele a ordenação. A ordenação diaconal, que é a primeira, foi aqui na Catedral. Nós fomos em 7 ordenados aqui na Catedral. E depois, em julho, daí em Borrasópolis, o padre Rui e eu fomos ordenados. Que bacana. E quando você veio para Apucarana? Então, eu trabalhei no primeiro momento, de 2008 a 2012. Então, eu permaneci aqui. Aqui eu trabalhei na Catedral, já uma primeira vez, como vigário. E você entrou como cura? Não, na época eu trabalhei como vigário. O cura da Catedral era o padre Roberto, nesse período. Depois disso, eu morava no seminário como vice-reitor e professor do seminário. Eu trabalhei também em Aricanduva, auxiliando ali como administrador paroquial. Daí fui embora, fui para Brasília, depois Brasília para Londrina e retornei para Apucarana quando estava terminando a pandemia. Então, assim, no período da pandemia, eu estava em Londrina, eu estava desligado já do seminário e aconteceu que 2 padres da nossa diocese morreram no mesmo dia. Eles trabalhavam juntos na mesma paróquia e morreram no mesmo dia. Então, eu fui transferido nesse período para assistir as paróquias de Faxinal e Cruz Maltina. Então eu fiquei lá 2 anos e meio e daí o bispo pediu para que eu viesse aqui para a Catedral. Ele estava fazendo uma série de transferências e daí no ano de 2023 eu vim em outubro. Dia 1º de outubro foi o dia que fui apresentado na Catedral. Então o padre Marcos Bertanha, era a comunidade naquele período, o padre Marcos Bertanha, que era o cura, depois o padre Edivaldo, que era um dos vigários, e eu também como um dos vigários. Quando eu vim transferido, eu vim para auxiliar nos atendimentos espirituais, nas confissões, e também para poder coordenar um pouco o trabalho musical na diocese e também o coro diocesano que nós temos aqui na diocese de Apucarana, conjuntamente à maestrina Josiclésia. Então, nesse momento, o bispo pediu para que eu ajudasse e pudesse colaborar um pouco nesse sentido, e a partir disso daí fui ficando, né? Permaneci. Depois nós tivemos uma inversão de funções, o padre Marcos veio para a função de vigário e eu para a função de cura, onde continuo até hoje. Eu anotei aqui porque é muita coisa, né, para saber sobre a Nossa Senhora, né, a nossa igreja, que agora é uma basílica. E nós vamos saber aqui, aí você vai me falando, é verdade, não é? Aconteceu isso mesmo. Aqui, dia 8/12 de 1937, foi feita a primeira missa. Isso já faz... praticamente vai fazer 88 anos, mais velho mesmo que Apucarana. É isso mesmo? A primeira missa, isso mesmo, né? O padre que veio aqui para celebrar, era um padre alemão, veio, ele presidiu, a cidade ainda não existia, né? Só a igreja. Era uma comunidade que estava aqui, mas que precisaria ser assistida pela Igreja Católica. Então, quando ele vem e inicia o primeiro movimento católico a partir da Santa Missa, que foi celebrada no espaço onde hoje é a Praça Rui Barbosa. Ali era um conjunto de árvores e ali foi celebrada a primeira missa da cidade. Porque aqui em 1941 foi fundada a primeira igreja, mas em madeira. Isso. E aí veio o vento, Carana quase não venta, destruiu a igreja, isso mesmo. Em 1942 foi reerguida novamente a igreja, é isso mesmo? Isso. E tem um dado interessante que quando caiu a igreja, ela ficou totalmente destruída, né? Mas somente a imagem de Nossa Senhora que nós temos ainda hoje dentro da catedral, ela permaneceu intacta.
Olha que interessante. Então, essa imagem que nós temos na catedral, ela permaneceu intacta até os dias de hoje. Então é uma imagem histórica para nós, de um valor afetivo, mas também de um valor de fé, porque tudo foi tirado, né? A identidade da igreja, a madeira, tudo, mas a imagem permaneceu intacta. É o bispo Dom Geraldo de Proença, de Jacarezinho, né? Com o irmão dele, né, que apresentou o projeto, que elaborou toda a frente da igreja. Mas demorou uns 20 anos para sair do papel, é isso mesmo? Isso mesmo. 20 anos? Demorou, hein? Dom Geraldo, ele foi... a Apucarana pertencia a Jacarezinho, depois a Apucarana pertenceu a Londrina, né, a região de Apucarana, e nós tivemos, então, essa influência. O irmão de Dom Geraldo de Proença Sigô, ele fez vários projetos aqui na região, como também em Jacarezinho. E, inclusive, tem uma história de que o irmão de Dom Geraldo, ele era um grande engenheiro, mas ele não era muito católico. Então, ele sempre teve que ter a orientação por parte do próprio Dom Geraldo para chegar àquilo que ele queria, né? Porque ele entendia de engenharia, mas não de engenharia a partir da lógica católica, da arquitetura católica. Mas isso nós percebemos que Dom Geraldo teve uma influência muito positiva, a ponto de nós termos uma igreja que ela não tem um estilo único, ela traz vários estilos nela, mas é uma igreja das mais belas que nós temos no norte do Paraná. Com certeza, né? Se não falar Brasil, porque ela é linda. É muito linda mesmo, né? Maravilhosa. E também, depois de ter feito tudo isso, a construção e tudo mais, eu queria saber sobre o nome, Nossa Senhora de Lourdes. Porque eu tinha lido no Google que era um outro nome, e aí um padre sonhou que seria Nossa Senhora. Mas você me comentou que não, a história é outra. Então conta para nós sobre essa história. Quando esse padre veio celebrar a primeira missa, ele não trouxe nenhum objeto, de devoção, como uma imagem, um quadro. E ele chega e pergunta se acaso alguém tem alguma imagem para emprestar. Então aqui, nesse momento, já estava a família Rosa, que é uma família muito tradicional aqui em Apucarana, e naquele momento, um dos representantes da família disse, olha, eu trouxe um quadro que veio de Portugal, mas um quadro de Nossa Senhora de Lourdes. Nesse momento, começava a se popularizar Nossa Senhora de Fátima por conta dos portugueses. Mas a mãe, a matriarca dessa família, entregou, quando eles saíram de Portugal, um quadro de Nossa Senhora de Lourdes, que anos antes tinha aparecido na França. E esse quadro, ele foi colocado no altar da primeira missa, na Praça Rui Barbosa, onde foi, então, assim, celebrada a primeira missa. A réplica desse quadro, nós não temos mais o quadro, mas a réplica do quadro encontra-se no Memorial da Cidade, no Museu da Cidade, onde está ali o demonstrativo de como ele era esse quadro, né? E a partir disso é que, então, se coloca como padroeira a paróquia Nossa Senhora de Lourdes, que posteriormente foi Catedral Nossa Senhora de Lourdes, e no ano passado, por incrível que pareça, foi legitimada, foi colocada como padroeira da diocese, porque até então se dizia dela como padroeira da diocese, mas não tínhamos nenhum documento oficial da Santa Sé. Então, o ano passado, foi feito um pedido por parte de Dom Carlos, onde se oficializa aquilo que por parte de fé e devoção do povo já se instaurava por todos esses anos de diocese. Gente, olha que legal, né? Olha, o papo tá muito bom, a gente vai para um intervalinho e já voltamos para falar mais sobre a Basílica aí. Chega de correr contra o relógio para cuidar da sua beleza. Não existe mais isso de da senhora para ficar linda. Você tem um lugar. Tudo começou quando duas amigas estavam atrasadas para um compromisso e tiveram que agendar o salão na última hora. Resultado? Elas não conseguiram fazer uma simples escova. Agora, isso é coisa do passado. Na Festa Escova, é só chegar e ser atendida, tudo no seu próprio tempo. Aqui você pode fazer escovas lisas ou modeladas, tranças, penteados, makes para qualquer ocasião, design de sobrancelha, esmaltação de unhas e tratamentos capilares com uma linha exclusiva Festa Escova. Tudo isso sem precisar marcar horário, sem surpresas na hora de pagar a conta. É ou não é Fest? Vem pra Festa Escova, na Avenida Curitiba, em
em frente à Farmácia Campineira. WhatsApp 43 99124 0011. Sou Mauro Garcia, sou dono da Garcia Imóveis. Tenho muito tempo de corretor aqui na cidade. Conheço muito bem o mercado imobiliário de Apucarana e da região. Portanto, se você quiser fazer um investimento para residir ou para investimento, nos procure para comprar uma casa, um apartamento, uma chácara, um sítio, uma fazenda. Estamos à disposição aqui em Apucarana, no endereço Professor João Cândido Ferreira, 173, sala 6 do edifício CESAC, em frente ao prédio da Onça ou a Cascata. Gente, voltando nesse assunto tão interessante, né? Eu tô amando. E eu tenho certeza você aí do outro lado também, com certeza. E aí agora nós vamos saber, e eu queria saber, né, padre, sobre a Basílica, que foi o ano passado, né? Agora é oficial. Para se tornar uma basílica, primeiro, de quem foi a ideia que poderia ser uma basílica? Essa ideia ela surge no início da década de 80. Nossa, não foi agora, Não, então. Já vem lá atrás. Lá atrás, com Dom Romeu Alberti. Porém, ele fez como que a documentação e quando foi para enviar, possivelmente tenha até enviado, ele foi transferido. E com a transferência dele, então, ficou um pouco esquecida todo esse processo, né, que foi feito. Daí, no ano passado, Dom Carlos, ele fez toda a movimentação em vista, já de 2023, né? Ele começa toda uma movimentação em vista de fazer o pedido desta basílica. No Paraná, nós somos a terceira basílica agora. Tem mais. Nós temos Curitiba, a Catedral Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, é basílica. Ah, sim. Maringá, Nossa Senhora da Glória, e nós, Nossa Senhora de Lourdes. Né? E aí, a Nossa Senhora de Lourdes é a única que nós temos aqui? No Paraná, sim, a única. Uhum. No Brasil, nós temos uma basílica em Minas Gerais, que é a Basílica de Nossa Senhora de Lourdes. Catedral, só nós. Ah, só nós. Só nós no Brasil todo somos Catedral Nossa Senhora de Lourdes. Mas basílica, nós temos uma na cidade de Belo Horizonte, dedicada a Nossa Senhora de Lourdes. Né? Dom Romeu, então, faz esse primeiro pedido, depois fica arquivado. Na sequência, Dom Carlos, quando vem, depois passa Dom Domingos, né, com 20 e tantos anos de permanência aqui. Depois vem Dom Luiz, Dom Celso e depois Dom Carlos. Dom Carlos, ele retoma esse pedido e ele pede para que uma comissão prepare a documentação, porque existe toda uma documentação enorme, é um dossiê, além do histórico da paróquia. De tudo isso que a gente já falou um pouquinho. Exato. Aí, já foi nesse dossiê. Foi nesse dossiê, a parte histórica e muitos outros detalhes, o histórico de todos os padres que por ali trabalharam, também a composição da paróquia, da catedral, enfim, trazendo assim tudo o que a paróquia tem como uma espécie de um inventário do físico ao humano, as pastorais, tudo aquilo que compõe ali. Tá. Mas também existem alguns detalhes, como por exemplo, a basílica precisa ter uma escola cantorum, que é o coro. Então, um coro muito bem formado que possa entoar nas missas solenes os cantos que são próprios da liturgia, inclusive alguns cantos em latim, que é a língua oficial da igreja. Então, nós temos esse coro. A gente tem. Tem. E é o que você organiza também. Isso. Ele começou com o padre Anderson, e com a transferência do padre Anderson para estudar em Roma, então eu assumi esse coro juntamente com a maestrina Josiclésia. Juntamente também a esse coro nós temos uma orquestra. O coro ele tem em torno de 80 pessoas. Nossa, é bastante. Grande. Depois nós temos a orquestra gente. com mais ou menos uns 30 instrumentistas clássicos. Umas 100 pessoas. Umas 100 pessoas ali. E depois nós temos um coro infanto-juvenil com 200 crianças. Meu Deus, é muita gente. Que foi começado também no ano passado. Era um desejo de Dom bacana. Carlos que nós tivéssemos um coro infantil. E nós começamos então um coro infanto-juvenil, porque nós temos adolescentes também, com mais ou menos 200 entre crianças e adolescentes que em alguns momentos do ano também entoam, nos ajudam na ação litúrgica através do canto. Então existem vários detalhes ali. Depois a paróquia que vai ser a basílica, ela precisa ter uma vida pastoral, formações litúrgicas. É muita coisa, muito. não é? É uma vida, assim, não, né? é toda uma vida que tem, é toda uma dinâmica, é toda uma realidade que tem,
que coloca realmente como um processo de mostrar que é uma paróquia com um diferencial e um potencial também diferente. O atendimento, nós precisamos ter padres para as missas, então nós temos de segunda a sábado 3 missas diárias, 7 da manhã, 12, 18 e 15. Aos sábados temos 7 às 15 e às 18. Depois, aos domingos, nós temos 4 missas, às 8, às 10, às 18 e às 19h30. Mas durante a semana, além dos 3 padres que são próprios da catedral, que é o cura e outros 2 vigários, nós temos todos os dias 3 padres que ficam das 10 às 13, das 13 às 16 e das 16 às 19 horas, atendendo confissões e orientação espiritual. E isso tudo foi porque virou uma basílica. Isso. Começou um pouco antes, em vista de poder dizer, olha, nós temos, já temos e todo por esse isso atendimento. Podemos ser basílica. Então, o atendimento espiritual, o atendimento pastoral, o atendimento das orientações espirituais, o atendimento das bênçãos, dos sacramentos e dos sacramentais já vem acontecendo. Então, no fundo, quando coloca tudo isso, eu falo, olha, nós temos esse potencial porque no checklist já fomos preenchendo todos esses atributos. Que legal. E agora, o que muda para a nossa cidade de Apucarana? O que muda para a nossa diocese? Você pode falar um pouquinho? Porque eu acho que vem muita coisa boa para Apucarana, né? Bom, primeiro que para nós aqui se torna um centro de peregrinação, né? Porque primeiro que a catedral foi reformada, foi revitalizada. Sim, vamos falar então sobre ela essa reforma aí. Muito bela, né? É realmente uma das igrejas mais belas do Paraná que nós temos, do norte do Paraná. Ouso dizer que é a igreja mais bela que nós temos. Nós estamos recebendo a visita de inúmeros peregrinos, devotos, visitantes, até curiosos, né, que vêm ali para conhecer realmente, né? E aqui a Catedral em Apucarana, ela tem um potencial e um diferencial. O povo de todo o Vale do Ivaí e de outras regiões, ao virem para compras, para médico e para outras realidades, setor educacional, passam por Apucarana. Ao passar por Apucarana, visitam a catedral. Depois, nós temos um nível de formação maior que vai ser exigido, né, um nível de espiritualidade maior que vai ser exigido, um nível de assistência pastoral e espiritual também, que é assim idealizado para a paróquia em que agora se transforma em basílica. Mas além disso, nós também temos o zelo litúrgico que precisa se ter, então alguns cantos passam a ser entoados em latim. Nós temos algumas celebrações que antes elas tinham um caráter sim solene, mas agora nós temos uma realidade muito mais, um soleníssimo, por assim dizer, né? Tem uma condição mais aprofundada com isso. Dentro da catedral, alguns símbolos eles são acrescidos. No dia 9 de fevereiro, nós vamos ter a Romaria da Diocese. Nesta Romaria, o Núncio Apostólico, que é o representante do Papa no Brasil, virá. E ali vai ser elevada a catedral. Ela já é, por instituição. Eu acho que agora vai trazer muita gente, né? Muito. Inclusive, na Romaria, nós estamos esperando 20 mil pessoas. Nossa Senhora. É muita gente, né? Que bom, né? É um número muito maior que o número total de muitos municípios do Vale do Ivaí, do que a maioria dos municípios do Vale do Ivaí, que estão em torno de 10, 12, 15, 17 mil, né? Nós esperamos 20 mil pessoas. Dentro da catedral, nós vamos ter, para poder exemplificar, é como que um guarda-chuva que ele fica meio aberto, não totalmente aberto e nem fechado, ele é meio aberto, que é chamado de umbrella. Ele é nas cores vermelha e amarela e traz os brasões da cidade de Apucarana, do bispo diocesano da diocese, do Papa, né? E ele fica meio aberto e ele só abrirá se um dia o Papa vier à cidade de Apucarana. Nossa, né? Que interessante. Isso no dia 9. Isso no dia 9. Do 2. Do 2, isso. Interessante. Depois, nós temos um outro instrumento que ele é uma haste e em cima nós temos, então, a imagem da padroeira, alguns símbolos e o brasão e um pequeno sino. Esse símbolo, esse instrumental, ele é chamado de tintinábulo. Também esse sino, ele é tocado nas procissões quando o Papa também está presente, né? E depois nós temos a Virga Rubra,
que é um instrumento também, como uma haste, que sempre vai à frente das procissões. Quando a Catedral Basílica tem uma procissão, esse instrumental ele vai à frente. Por que a gente diz se o Papa vier? Porque a Basílica é uma igreja ligada diretamente ao Papa. Então, se um dia ele viesse ao Paraná e tivesse que celebrar ou visitar uma igreja... Pode ser aqui. Pode ser aqui. Né? Olha que interessante. Claro, né? que, com certeza, nós teremos uma dificuldade diplomática com Curitiba, que é a capital, ou com Maringá, né, que é uma cidade maior. Mas é uma possibilidade. Então, assim, uma basílica é uma igreja ligada diretamente ao Papa. Por isso, esses símbolos papais, eles estão dentro da basílica, porque se um dia o Papa viesse, nós já teríamos esses instrumentais para poder acolhê-lo e, na liturgia, fazer acontecer a liturgia que é própria de Roma. Nossa, que interessante. Nós estamos encerrando, gente. Tem tanta coisa para falar com ele, até mesmo por causa da reforma que teve agora, que mudou todo o piso, né, e tudo mais, mas eu tenho coisas aqui que eu queria... O relógio ficou presente, que é uma doação da colônia japonesa. Nós temos também São Pedro e São Paulo, isso. Que tem que ter, né, para ser uma Exato. basílica, que fica nas laterais, né, Para da ser igreja. basílica tem que ter essas duas imagens. Ainda tem. Temos 2 sinos, um pequeno e um grande, que você falou que tem uma diferença aí por causa de música. Isso. Toque. Os sinos, eles têm notas musicais. Ele faz notas musicais diferenciadas. Então, assim, o material que ele é composto ajuda nas notas e o tamanho dele também ajuda nas notas musicais. Olha que bacana. Por isso que quando se toca, nós escutamos 2 toques diferentes, Por isso. que são notas musicais diferentes nos sinos. A frente lá, né, ficou intacta, né, aquela pintura linda que ainda continua, que foi feito pelo Henrique Aragão. Aragão, isso. E para finalizar, eu sei que a Nossa Senhora foi feita por um apucaranense. Né? Ele até dava aula no Colégio Nilo Caio, era professor de educação artística, e ele fez dentro da igreja, e ali foi colocado por partes ali em cima da igreja, que é a estrutura mais linda que nós temos ali. É o símbolo mesmo de o Apucarana, símbolo, né? né? Quando a gente pensa em Apucarana, a gente pensa na imagem de Nossa Senhora de Lourdes em cima da catedral. E é uma curiosidade, a única igreja na América Latina que tem na torre, não a cruz, mas a imagem de Nossa Senhora é a Catedral Basílica aqui em Apucarana. Na Itália e outros países é muito comum, por exemplo, na cidade de Assis, nós temos, na igreja da Porciúncula, nós temos uma imagem de Nossa Senhora das Graças bem em cima. Mas aqui, na América Latina, a única igreja que tem uma imagem de Nossa Senhora é Apucarana. Olha que linda, gente, linda história, né, da nossa igreja, que agora é uma basílica. Agradecer, padre, você, um presente da Festa Muito Escova, obrigado. Né? E agradecer a sua presença, porque eu sei que hoje estava muito corrido, você falou para mim, ó, sobrando um tempinho eu corro lá, né? E é difícil, e eu quero dar os parabéns, porque não é fácil conduzir, né, uma igreja e você ter esse dom. Obrigada, viu? Eu que agradeço o convite de a gente Obrigada. poder partilhar um pouco sobre Não falamos toda essa tudo, história, né? Mas conseguimos acho que falar um pouco. fica a proposta para um outro dia de continuar, viu? Vamos sim, vamos dar continuidade a esse programa aqui. Tá bom, gente? Fique com Deus e até mais, até a próxima. Chega de correr contra o relógio para cuidar da sua beleza. Não existe mais isso de tá sem hora para ficar linda. Você tem um lugar. Tudo começou quando 2 amigas estavam atrasadas para um compromisso e tiveram que agendar o salão na última hora. Resultado? Elas não conseguiram fazer uma simples escova. Agora, isso é coisa do passado. Na Festa Escova, é só chegar e ser atendida, tudo no seu próprio tempo. Aqui você pode fazer escovas lisas ou modeladas, tranças, penteados, makes para qualquer ocasião, design de sobrancelha, esmaltação de unhas e tratamentos capilares com uma linha exclusiva Festa Escova. Tudo isso sem precisar marcar horário, sem surpresas na hora de pagar a conta. É ou não é Fest? Vem pra Festa Escova, na Avenida Curitiba, em frente à Farmácia Campineira. WhatsApp 43 99124 0011.
Sou Mauro Garcia, sou dono da Garcia Imóveis. Tenho muito tempo de corretor aqui na cidade. Conheço muito bem o mercado imobiliário de Apucarana e da região. Portanto, se você quiser fazer um investimento para residir ou para investimento, nos procure para comprar uma casa, um apartamento, uma chácara, um sítio, uma fazenda. Estamos à disposição aqui em Apucarana, no endereço Professor João Cândido Ferreira, 173, sala 6 do edifício CESAC, em frente ao prédio da Onça ou a Cascata.